A esposa de Moraes, Viviane Bassi, trouxe à tona novas informações envolvendo um contrato milionário com o Banco Master Daniel Vorcaro. Agora o assunto voltou ao centro do debate público e essas revelações estão gerando grande repercussão em Brasília. E muitos querem entender exatamente o que está por trás de toda essa história. Nesse vídeo vamos mostrar os detalhes dessa informação que começaram a circular e que estão chamando a atenção do cenário político e jurídico. O clima nos bastidores de Brasília é de muita expectativa diante dessas novas revelações. E tem mais, o ministro Alexandre de Moraes respondeu pela primeira vez à jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, que publicou reportagens investigativas sobre o caso envolvendo Daniel Vorcaro. A resposta do ministro chamou atenção e gerou ainda mais debate nas redes e nos bastidores da política. Além disso, novas informações surgiram sobre eventos e encontros ligados a esse grupo, o que aumentou ainda mais as discussões sobre o... Agora o tema ganhou ainda mais visibilidade e está sendo amplamente comentado. Eu vou mostrar 3 matérias importantes para que você entenda melhor tudo o que está acontecendo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Vamos começar com a primeira matéria, que traz detalhes sobre esses encontros e as conexões citadas nas reportagens, e logo depois mostramos as outras duas, e confira agora. Senta aí e vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como que a bomba do caso Master nem explodiu, mas o pavio acabou de ser aceso. O que o sistema mais temia, o que o Moraes mais temia, Dias Toffoli, Alcolumbre, Flávio Dino, essa galera, era que o Vorcaro delatasse. Tudo que eles fizeram desde o início, quando teve a busca e apreensão e a primeira prisão do Vorcaro, era a proteção para que ele não delatasse, porque ele tem segredos que pode derrubar todas essas autoridades. Fizeram de tudo, mas Dias Toffoli ficou muito envergonhado, ficou insustentável, e aí o André Mendonça assumiu o caso. Agora, Vorcaro decidiu que vai delatar. E vai delatar não para o Gonê, mas diretamente para a Polícia Federal, que é o grupo, que é realmente a Polícia Federal, não é aquele Gestapo do Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma bomba. Ele já decidiu. O que veio à tona até agora ficou impossível de se defender, então o que resta para ele nesse momento é tentar jogar outras pessoas da fogueira para diminuir a sua pena. Isso aí é mais do que certo. Então Vorcaro vai delatar. Qual a importância disso? Tem pessoas envolvidas nesse esquema do Banco Master que não estão ali só porque roubaram dinheiro ou acobertaram ou usaram da sua autoridade para proteger um bandido. A crise vai muito mais profunda que isso. Trago aqui uma notícia. Recentemente, a esposa do Alexandre de Moraes, eu digo recentemente ontem, saiu uma matéria dizendo que ela diz não ter recebido mensagem de Vorcaro com posse de CPI em posse do CPI do INSS. Quando ela fala que ela não recebeu mensagem de Vorcaro, ela está jogando o Moraes na fogueira. É como se nesse momento ela estivesse abrindo as mãos e falando, olha, eu não vou te defender mais. Porque o que o Moraes tinha dito é que as mensagens estavam nas pastas de outras pessoas, que ele não ia divulgar os nomes devido ao sigilo. Na verdade, um dos nomes que estava o arquivo desses prints na pasta era o nome da esposa dele. Obviamente, Moraes, naquele momento, não ia falar que a pasta, o nome da pasta que estavam os prints era da esposa dele, mesmo porque não foi encontrada nenhuma conversa, nenhuma mensagem entre Vorcaro e a mulher que ele estava pagando 3,6 milhões por mês. Só havia conversas com o marido dela, que é o Alexandre de Moraes. Agora vamos para a festa. Eu preciso te levar na festa. Vamos pegar isso aqui, ó. Essa aqui foi do dia 19 do mês passado. Ministério Público pede TCU investigue a presença de autoridades em festa de Vorcaro. Autoridades na festa de Vorcaro. Essa festa em questão é a festa em que ele levava garotas de programa, que rolava aquela, putaria, orgia, e que aparentemente tem vídeos aí que, se forem divulgados, destrói a República inteira. E quando a gente vai vendo aqui algumas das figuras que participaram dessa festa do Vorcaro, cadê? Tá aqui, ó. Há indícios, ó, leiam comigo, tá bom? Há indícios de que imagens captadas nessas festas podem envolver figuras de alta relevância do Poder Judiciário, descritas como pica das galáxias. Quem é pica das galáxias? Quem é o ministro do Judiciário que todo mundo fala que é o mais poderoso do mundo? Estou só perguntando, eu estou apenas fazendo uma pergunta.
Lembrando que ontem a esposa do Moraes basicamente abriu mão, largou a mão e falou: olha, essas mensagens não vieram para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Continuando, Alexandre de Moraes trocou o número do celular dele pouco tempo depois, ou um mês antes da busca e apreensão. Em 9 de fevereiro, pouco menos de um mês antes das suas complicadas ligações telefônicas com Daniel Vorcaro se tornaram públicas, Alexandre de Moraes trocou seu número de celular. Então, peraí. Ele trocou o número de celular pouco menos de um mês, mas Vorcaro já tinha o número dele e estavam trocando mensagens. Dito isso, vem essa parte. Essa daqui é a bomba de hoje. Moraes e a mansão de Vorcaro em Trancoso. Moraes não era apenas a mansão brasiliense de Daniel Vorcaro que Alexandre de Moraes frequentava. O ministro conheceu também a casa de 300 milhões que o banqueiro liquidado alugava em Trancoso. Um imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suítes, 5 bangalôs e muito, muito mais. Moraes esteve na casa em Trancoso. Qual casa em Trancoso? A casa que rolou garotas de programa e aquela merda toda, aquela orgia toda, que a essa altura você já sabe. Então vamos lá. Alexandre de Moraes não apenas defendeu o Vorcaro, recebia mensagens e trocava mensagens com ele, recebia do Vorcaro, através da sua esposa, um contrato de 130 milhões, esteve na casa do Vorcaro em Brasília, no bunker, junto com o presidente do BRB, mas também esteve na casa do Vorcaro em Trancoso, na mesma casa que já foi relatado que há imagens de um pica das galáxias do judiciário no meio daquela festa com a mulherada, com orgia, com ele trazia aquelas garotas de programa lá da Europa, para que elas não entendessem nada do que fosse falado e não reconhecessem as autoridades ali presentes. Você está entendendo? A permanência do Alexandre de Moraes no STF é insustentável, indefensável. O Alexandre de Moraes perdeu a autoridade de julgar, de estar à frente de qualquer inquérito, qualquer condenação. E todas as que ele fez devem ser imediatamente anuladas. Assim como Bolsonaro deve ser imediatamente liberto, ele, Braga Neto, General Heleno, todos os que estão presos, Vasquez, Torres, todos deverão ser imediatamente soltos. Principalmente Felipe Martins, que nesse momento está preso numa cela de 4 metros quadrados. Todos devem ser imediatamente soltos. Esta bomba não pode passar impune. Nós estamos falando de um cara que se dizia ser a personificação da santidade democrática. E agora as evidências e a Polícia Federal nos mostra que ele era o oposto disso, como nós denunciamos desde 2019. Pois é, agora nós vamos mostrar uma informação muito importante que está chamando bastante atenção também. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Bassi, que possui um escritório de advocacia de grande porte, falou pela primeira vez sobre os detalhes daquele contrato que vem sendo amplamente comentado. Você provavelmente já ouviu falar desse contrato que está no centro de várias discussões e que envolve vários milionários e valores milionários também. Pois bem, agora surgiram declarações que ajudam a entender melhor essa história. O pessoal da rádio Auriverde trouxe novas informações sobre esse caso e nós vamos mostrar esse material todinho para você. E logo em seguida também vamos apresentar o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes em relação à jornalista Malu Gaspar. Confira agora essa matéria e daqui a pouco voltamos com mais detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Vivi Barsi de Moraes, a Viviane, decidiu quebrar o silêncio e divulgar uma nota com informações sobre os serviços de advocacia prestados ao Banco Master do banqueiro Daniel Vorcaro. O contrato do escritório Barsi de Moraes, que tem entre seus sócios a esposa do ministro, foi assinado em 2024. Previa o pagamento mensal de 3 milhões e 600 mil, num total de 129 milhões em 3 anos, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. Foi encerrado o contrato
novembro de 2025, quando a instituição foi liquidada pelo Banco Central. Desde que o acordo veio a público, a banca, que tem entre seus sócios também 2 filhos do magistrado, ficou em silêncio, bem como o ministro, né, que também não se pronunciou em relação a isso. Em uma nota enviada hoje à Folha de São Paulo, e agora que repercute em toda a imprensa, o escritório afirma que prestou os serviços de consultoria e atuação jurídica ao banco entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, período em que realizou 94 reuniões de trabalho. De acordo com o texto, 79 delas foram presenciais, na sede do Banco Master. O escritório diz ainda que produziu 36 pareceres e opiniões legais sobre compliance, regulação, questões trabalhistas e previdenciárias, entre outros temas. Para isso, a firma mobilizou uma equipe de 15 advogados e contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que trabalharam sob sua coordenação. A nota fala ainda sobre o trabalho que teria sido realizado, né? Diz que 2 equipes jurídicas responsáveis pela consultoria e atuação jurídica entre o início de contrato em 2024 e a liquidação extrajudicial do banco em novembro de 2025 trabalharam para o Banco Master. Segundo a nota, as 94 reuniões realizadas tiveram duração aproximada de 3 horas entre o escritório e o banco por meio de suas superintendências de compliance e corporativa, também gerência de compliance, equipe jurídica do escritório Barsi de Moraes para a análise dos documentos. Então, segundo a nota aqui, além da equipe do banco, além da equipe do escritório, né, dos advogados, eles atuavam nessas reuniões com equipes, com gerências do Banco Master. Do total, 13 reuniões foram entre a presidência da instituição e a equipe jurídica, sendo 2 presenciais na sede do escritório e 11 por videoconferência, com duração aproximada de 2 horas. Outras 2 teriam sido por videoconferência entre o jurídico da instituição financeira e também a equipe jurídica da banca de Viviane de Moraes. Diz o texto, abro aspas, foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros. Então, é uma nota que tenta, Pitoli, dar aquela aparência de que tudo corria muito bem com esse contrato e de que, apesar de não haver participação do escritório em ações, seja no Supremo ou qualquer outra instância, eles tinham um trabalho, segundo a nota aqui, pelo menos 36 pareceres produzidos e também diversas reuniões entre o escritório e as gerências do banco. Eu me lembrei da mulher de César, não sei porquê. Mas deixa eu conversar com o Walter Nagelstein. Walter é advogado. Eu ia conversar aqui com o coronel Gerson Gomes e falei, coronel, deixa eu já ir direto para um advogado, porque, Walter, eu posso imaginar agora o trabalho de inteligência artificial de quem conhece do riscado, pegando tudo que a doutora Viviane colocou como trabalho prestado para Daniel Vocaro e colocando numa tabela e olhando para um contrato de 3 milhões e 600 mil reais por mês, num total de 129 milhões de reais. Fico imaginando você, Walter, na condição de advogado que é, fazendo a conta, 36 pareceres, fica até fácil, né? 36 pareceres a 3 milhões e 600 mil por mês, né? Já dá para fazer uma conta até exata para facilitar a vida do ouvinte. Mas na condição de advogado, Walter, é um belo contrato para esse trabalho que foi prestado até aqui? Não existe. Não existe contrato assim. Nem os melhores escritórios de advocacia do Brasil, localizados aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, escritórios internacionais que prestam serviço a grandes multinacionais, Apple, enfim, plataformas, qualquer outra, ou e-commerce, ninguém tem um contrato dessa natureza. Nenhum escritório de advocacia recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês para prestar consultoria. Nenhum. Calculem essa conta que o Pitoli fez aí, esses 3 milhões e 600 dividam por 15, que é o que o escritório está informando o número de profissionais que estavam alocados ali, né? Então pegue os 36 contratos, mais os 15, mais os 3 escritórios, porque na verdade o que ela está dizendo ali é que ela está subcontratando. Então ela está recebendo 3 milhões e 600 para subcontratar, ou seja, para fazer um pedágio, para passar para outros. Agora, a gente sabe, na verdade, a grande pergunta é o seguinte, não fosse Alexandre de Moraes, o todo-poderoso ministro do STF,
que não tem pudor nenhum de ostentar um relógio Patek Philippe, durante a leitura de uma sentença de 250, 300 mil reais, né? Relógio de 300 mil reais, não fosse o ministro Alexandre de Moraes, o todo-poderoso ministro do STF, haveria... Viu aí uma situação que está gerando muita repercussão. E agora, pessoal, outro ponto que também tem chamado bastante atenção nos bastidores de Brasília envolve uma declaração atribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez, o assunto envolve a jornalista Malu Gaspar, que tem publicado reportagens recentes sobre esse tema. Veículo de imprensa como Estadão, o Globo, também passaram a trazer novas informações e análises sobre o caso, ampliando ainda mais o debate. Agora você vai ver o que foi dito nesse contexto. Assista com atenção e tire suas próprias conclusões. Quem vai comentar esse assunto é o Constantino, trazendo os detalhes para que você entenda melhor toda essa história. Mas continue comentando aqui nos comentários, colocando a sua dúvida, a sua ideia e também do que você pensa. Frenética, difícil até de acompanhar, né, a quantidade de informação que está vindo à tona. O senador Girão fez algo muito importante. Diz que vai representar contra o Alcolumbre para levá-lo ao Conselho de Ética por omissão e abuso de poder. Aliás, o Partido Novo está de parabéns. É um partido pequeno, mas faz barulho, incomoda, porque tem princípios, muitos dos seus parlamentares, Marcel, Girão e outros, o próprio governador Zema vem subindo o tom, como vamos ver, e estão exercendo esse papel. Eu vejo algumas pessoas que não são fãs do Bolsonaro, digamos assim, o Grimaldo, por exemplo, eu vejo cobrando uma postura mais ativa do Flávio. Até porque o Alexandre de Moraes teria dito que o Flávio está indo de forma moderada nessa campanha. Mas olha, eu sou da opinião que o Flávio não deveria subir o tom da mesma forma. Ele sabe que ele é o alvo prioritário, ele é um Bolsonaro, ele lidera as pesquisas, e se ele começar a se empolgar muito, como o próprio pai fazia às vezes, enfim, movido ali por emoções, né, ele corre o risco sério de ser eliminado do jogo antes do jogo começar. Então, nessa hora, ele tem que ser pragmático. Eu discordo de quem fica cobrando dele um tom mais belicoso. Ele tem que vencer a eleição. E, nesse sentido, eu acho que ele está certo em se vender como mais moderado, inclusive para os mafiosos do STF. Ele falou lá na manifestação com o Nicolas e tudo, ele falou, ministros que tiverem descumprido a lei que sejam punidos, mas o STF precisa ser respeitado como instituição. É um discurso seguro. E deixou o lado do bad cop para o Nicolas, que subiu o tom e falou que o Alexandre de Moraes não tem que ser empichado, tem que ser preso. Está tudo certo. Good cop, bad cop. Faz parte. Essa é a união, essa é a aliança que queremos. Aliás, eu gostei que o Carlos Bolsonaro gravou um vídeo hoje mostrando a perseguição ao pai e tudo, um vídeo bom. E ele está, inclusive, com uma camisa preta num fundo preto. Achei bacana, porque esse tipo de combinação dá um visual legal. Às vezes tem gente que fica implicando com isso, mas besteira. Veja que até o Estadão está chamando de máfia. Uma máfia no coração do poder. Prisão de Vorcaro escancara uma rede criminosa espalhada por Brasília. Atônito, o país espera que a banda podre das instituições não prevaleça sobre a banda republicana. Esse é o cabo de guerra. O Estadão, sendo um jornal tucano por excelência, comete alguns deslizes. Ele defendeu esse monstro por 7 anos, porque o alvo era bolsonarista. Tem um parágrafo que ele fala do Poder Judiciário, do STF acima de tudo, que ele fala 129 milhões, contrato multimilionário, ele nem cita a cifra para não assustar, né? Questão do resort e tudo, carece de explicação. Levanta suspeita. Por si, não podemos falar ainda em crimes. Oi? Não? Mas por muito menos vocês falaram de crimes inexistentes do lado do Bolsonaro e tudo. O cara tem um contrato de 129 milhões
com o escritório da família do Alexandre de Moraes, não fala uma vez com a mulher, como a gente vai ver, só com o Moraes, mas não é corrupção, lobby, nada disso. Ainda é cedo para dizer. Estadão, toma vergonha na cara, né? Acorda para valer, de vez, mas tudo bem. Pelo menos está vindo nessa direção. Como o Globo, que escreveu uma nota dizendo que os seus jornalistas não vão se intimidar e tudo, respondendo ao Alexandre de Moraes, que mandou recadinho para Malu Gaspar, de que isso é um ataque às instituições, à democracia, mesmo lenga-lenga que ele usou para censurar, prender, tirar passaporte e por aí vai, com a turma da direita. O Globo rebateu. Sejam bem-vindos ao lado de cada trincheira. Meio tarde, mas sejam bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar. Porque quem alimentou esse monstro foram vocês. Ainda tem gente em negação profunda, né? A turma da esquerda que tenta jogar o escândalo do Banco Master no colo do Bolsonaro, Guido Mantega, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Arruda Botelho, o próprio Lula que se reunia com ele, o Bolsonaro, que o Vorcaro chamava de idiota e beócio, é o cara que está por trás do escândalo. E por que o PT é contra a CPMI do Master, então? Mas, enfim, a tal da Crisca Pimentinha, que nome ridículo, Malu Gaspar está empenhada em derrubar Alexandre de Moraes. Não se comprova que o celular é de fato dele. Olha o nível de loucura, de negação dessa gente. Aliás, insinuando que a Polícia Federal mente. Não sabe nem o número do Alexandre. Essa mulher não, digamos assim, não é conhecida pela sua inteligência, né? Essa semana mesmo, ela vazou o brief da SECOM para atacar o Nicolas, com a história do jatinho, do Vorcaro, que, afinal de contas, nem do Vorcaro era. E não tinha nada ali para tentar incriminar o Nicolas. Mas, enfim, a turma da esquerda foi em cima dele por conta disso. Não só a turma da esquerda, aquela também, que se diz de direita. Essa tal de Beta Bastos idem, estarei ao lado de Alexandre de Moraes até que apareçam provas realmente contundentes. Não falo de recortes, insinuações. Agora é a hora dos garantistas saírem da toca de novo. Reinaldo Azevedo, a turma do Prerrogativas. Haja garantismo agora. Por outro lado, é óbvio que o próprio Alexandre de Moraes já teria prendido faz algum tempo o Alexandre de Moraes, não fosse contra ele mesmo, seus interesses. Olha só, o Alexandre de Moraes, o Vorcaro, desculpa, às vezes eu confundo os dois, porque eu não sei quem era o dono, de fato do Master. Mas o Vorcaro pagou também jornalistas, influenciadores de direita, como nós vimos, né, naquele escândalo que o Rony, a Juleite denunciaram, né, porque foram procurados. Eu nunca sou procurado nessas horas e agradeço, é sinal que eles sabem que não tem nem conversa, né, e eu vou na mesma hora denunciar. Mas o bastidor do Diego Scosteg escreveu, batendo no Banco Central em relação ao caso do Banco Master. Liquidação irregular, blá, 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 aquela mesma ladainha. Ganhou 2 milhões de reais para isso. O Kim Paim gostou, né? Fogo no parquinho, porque quando fala do Banco Central, principalmente o seu chefe, o Arthur Machado, vibra, porque ele não quer um Banco Central independente. Eu não sei que tipo de Banco Central ele quer. Acho que é um politizado que hoje estaria na mão do Lula. Pois é, e diante de tudo isso que temos acompanhado, muitas informações e questionamentos continuam surgindo no cenário político brasileiro. Nos últimos tempos vieram à tona reportagens, mensagens divulgadas pela imprensa e discussões envolvendo autoridades e personagens importantes da política nacional. Também surgiram debates sobre contratos milionários ligados a pessoas próximas de integrantes do judiciário.
Tudo isso, gente, tem gerado muitos questionamentos na opinião pública. Inclusive, o deputado Nicolas Ferreira comentou recentemente, né, que se determinadas situações estivessem sendo investigadas com o mesmo rigor aplicado em outros casos, talvez já teriam provocado medidas mais duras por parte das autoridades. Essa fala acabou repercutindo bastante nas redes sociais e entre analistas políticos. Virou tema também. Muita gente também levanta uma reflexão de que, se casos semelhantes envolvessem figuras de outros grupos políticos, será que a reação institucional seria a mesma? Esse é um debate que tem aparecido com frequência nas redes e nos comentários da população. Outro ponto que chama atenção é que parte da própria imprensa, que durante muito tempo manteve uma postura diferente em relação a algumas instituições, agora também passou a publicar reportagens investigativas e análises mais críticas sobre esses temas. Isso levanta novas perguntas sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores da política em Brasília. Alguns jornalistas levantam hipóteses sobre possíveis disputas de poder e interesses políticos envolvendo esse cenário. Há quem diga que esse momento pode ter relação com futuras indicações ao Supremo Tribunal Federal, já que mudanças na composição da corte sempre geram grande impacto político. Outros observadores também comentam sobre o cenário eleitoral e como essas discussões podem influenciar o ambiente político nos próximos anos. Dentro desse contexto, muitos passaram a olhar com atenção para o papel de ministros do Supremo Tribunal Federal, como André Mendonça, Cássio Nunes, especialmente em temas envolvendo justiça eleitoral e decisões importantes para o país. Há também quem lembre de declarações antigas envolvendo André Mendonça quando ainda não ocupava o cargo atual, dizendo que ele poderia ter um papel importante em momentos decisivos da história política brasileira. Para alguns, o momento atual poderia representar justamente esse tipo de desafio institucional. Mas a verdade é que o país vive um período de muitas discussões, muitas interpretações diferentes e também muitas expectativas sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos da política nacional. Outro assunto que agora entrou em debate recentemente envolve o caso do Banco Master, que acabou gerando novas reportagens e análises. Algumas pessoas acreditam que a divulgação dessas informações pode estar relacionada a disputas dentro do próprio setor financeiro ou a interesses que ainda não estão totalmente claros. Mas, como sempre, é importante acompanhar os fatos com atenção e esperar que todas as informações sejam esclarecidas dentro dos caminhos legais e institucionais. O que muita gente espera é que haja transparência e que as instituições funcionem de forma equilibrada, garantindo justiça e segurança jurídica para todos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses acontecimentos podem mudar alguma coisa no cenário político brasileiro? Acha que teremos novidades importantes nos próximos meses? E pensando já no cenário eleitoral, quais nomes você acredita que podem ganhar mais força? Alguns analistas mencionam nomes como o governador Romeu Zema, que tem sido citado por parte do eleitorado como uma possível liderança nacional. Outros falam do empresário e comunicador Pablo Marçal, que ganhou grande visibilidade nas redes sociais e tem mobilizado muitos seguidores na internet. Também existe especulações envolvendo outras lideranças políticas ligadas ao agronegócio e ao Senado, que poderiam surgir como nomes relevantes em futuras composições políticas. Na sua opinião, qual desses caminhos parece mais provável? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o debate é sempre importante. E se você quer continuar acompanhando análises políticas e discussões sobre política e sobre os bastidores de Brasília, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque quando você compartilha, ajuda mais ainda as pessoas a acompanhar essas discussões e a formar a própria opinião sobre o que está acontecendo no país. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.